Olá pessoal, eu sou a doutora Luciana, psiquiatra da Mancini. Hoje eu vou falar sobre os temidos efeitos colaterais das medicações psiquiátricas. Então é muito comum, depois de eu prescrever alguma medicação, o paciente responder assim logo em seguida: nossa doutora, mas medicação psiquiátrica é muito forte, essa medicação vai me fazer mal, né? Tem um medo muito grande associado à medicação psiquiátrica. Então é importante esclarecer algumas coisas. Todas as medicações, sem exceção, inclusive fitoterápicos, medicações consideradas naturais, podem provocar reações adversas no nosso organismo, que vão desde reações mais brandas e transitórias, que são a maioria, até alguma reação mais grave. E a medicação psiquiátrica, então, está aí incluída no meio de todas as medicações. Ela não é mais ou menos forte que outras medicações por provocar ou não efeitos colaterais. Então isso é uma coisa para ter sempre em mente. Uma outra coisa diz respeito à resistência de tolerar um efeito colateral, que é bem importante, eu vou falar mais profundamente disso. Então, numa primeira instância, a gente tem a resistência de tolerar o efeito colateral em si. Por exemplo, uma cefaleia. O paciente vem para o consultório e se queixa dessa cefaleia. Numa segunda instância, aí, que é uma coisa já um pouco mais subjetiva, que nem sempre o paciente tem consciência, é uma resistência ao tratamento em si, que aparece simbolizada por essa resistência ao efeito colateral, né? Então, o paciente se queixa dessa cefaleia, mas assim, às vezes no fundo ele está oferecendo uma resistência ao tratamento em si. E indo mais fundo ainda, numa terceira instância, pode ter uma resistência ao próprio diagnóstico, né, ao próprio quadro clínico psiquiátrico. Então isso é bastante importante de ter em mente, assim, se você está apresentando uma resistência a tolerar algum efeito colateral, olha para isso com um olhar um pouco de curiosidade e veja se não tem algo a mais além disso, né? Se você não está tentando boicotar o próprio tratamento, algo desse tipo. Então essas são duas resistências que são bastante importantes. Resolvi começar falando disso porque é muito importante, sim, sabe, para você tomar uma medicação e como lidar com ela. É um relacionamento difícil, tá bom? Mas isso é uma coisa. Então, vamos falar dos efeitos colaterais em si. Qual que é o raciocínio? Então, você tem que pensar sempre em custo-benefício. Então, vamos lá. Você está tomando uma medicação. Duas perguntas que têm que ser feitas. Primeira delas, essa medicação foi boa para você? Você está apresentando uma grande melhora assim, do seu quadro psiquiátrico? Você conseguiu retomar sua vida? Sua qualidade de vida melhorou com essa medicação? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta, o efeito colateral que você está apresentando é algo que é tolerável, que você consegue suportar, que você consegue manejar e contornar de alguma forma? Então, se as duas perguntas, a resposta para elas são sim, então muito provavelmente o melhor para você realmente é manter essa medicação e contornar o efeito colateral. Agora, se essa relação de custo-benefício começa a se inverter, ou seja, você pode até ter melhorado com a medicação, só que o efeito colateral ele é insuportável, né? Ele causa uma diminuição da sua qualidade de vida, né? Então aí a gente tem que começar a pensar em outras alternativas, né? E aí você tem que então conversar com o seu médico, com o seu psiquiatra, explicar tudo o que você está sentindo, e aí ele vai avaliar
a necessidade de trocar a medicação, ou então é possível também associar uma outra medicação para tolerar, né, aquele efeito colateral, né? Uma medicação para anular esse efeito colateral, né? E você conseguir então ficar com a medicação com o efeito colateral de uma forma mais branda, né? Ou até mesmo conseguir anular. Então, assim, esse é o raciocínio, é sempre pensar em custo-benefício, mas sempre tendo em mente aquelas coisas que eu falei no começo, né, da resistência, né, porque a mensagem também que eu queria deixar é que, assim, infelizmente, as medicações psiquiátricas, elas podem ter efeitos colaterais, assim como todas as outras, né? E muitas vezes a gente não vai conseguir um cenário perfeito, né? Um cenário que o paciente fique super bem, sem nenhum efeito colateral. A gente até consegue, né? Tem perfis de medicações, né? E na verdade é muito individual como cada paciente vai responder àquela medicação. Então tem uma medicação que para um paciente A ela funciona ok, o paciente não tem nenhum efeito colateral, mas para o paciente B ela até funciona, só que dá um monte de efeito colateral. Então é bem complexo, assim, não é tão simples. A questão de efeito colateral é muito individual. E aí, por conta disso, de a gente nem sempre conseguir um cenário ideal, um cenário perfeito, é muito importante trabalhar e elaborar essas coisas, né? Porque qualidade de vida, né, nem sempre é ausência de sintomas. Você pode conviver, às vezes, com um determinado sintoma, determinada condição e conseguir ter uma super boa qualidade de vida, né? Vai muito do jeito com que você se relaciona com aquilo, né? Lógico, lembrando se aquilo é uma coisa tolerável, né? Mas eu acho que é essa a mensagem, assim, né? Nem sempre temos cenários ideais, perfeitos, mas é muito importante zelar, então, pela nossa saúde mental. Bom, pessoal, então era isso que eu queria trazer para vocês e um grande abraço. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.